Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Atos, capítulo 23. O texto sobre o qual falaremos nesta noite se encontra nos versículos 12 a 35. Eu não lerei o texto agora, porque nós vamos falando aos poucos a respeito do texto. Acho que vai ser mais interessante a gente ir lendo à medida que for falando, para que a gente não perca também o texto e não leia duas vezes, a mesma porção, que é uma porção maior. Quero destacar algo que tem a ver com paz e segurança. Paz e segurança. A saudosa Dona Nair, avó do nosso irmão Leonardo Portes, quando faleceu, foi velada em Santa Margarida, a mais ou menos 200 quilômetros daqui. É isso mesmo? Estive lá na ocasião. Na época, a Elisa ainda era bem novinha. Participamos com a família daquele momento e, ao finalizar, retornamos. Na volta, tive um problema com o carro. O sistema de refrigeração estava ressecado e se rompeu. A água caiu no motor, fez-se um cheiro muito forte e o carro parou no meio da estrada. Um local perigoso, não havia um acostamento adequado, e ali eu e a Carla, Elisa atrás na cadeirinha dormindo. A gente tentou parar da forma menos perigosa possível o carro, e ali paramos. Passou um tempinho, talvez por causa do cheiro, a Elisa acordou, deu uma cheirada, analisou e disse: "O que é que aconteceu aí? Tem muito óleo no motor?" Foi a palavra da Elisa que a gente não esquece até hoje. Liguei o pisca-alerta, deixei a Carla e a Elisa no carro e saí, esperando achar sinal de celular para falar com alguém, para pedir socorro. Tentei, nada. Voltei para o carro sem saber o que fazer. Irmãos, em nosso último sermão em Atos, falei sobre injustiça e conforto encorajador. Ressaltei, entre outras lições, que nesse mundo a injustiça se faz presente até mesmo onde a justiça deveria ser encontrada. Ressaltei também que um servo de Deus não deixa de receber conforto e encorajamento da parte de seu Senhor. Hoje veremos como esse tempo tão intenso na vida do apóstolo Paulo prosseguiu. Vamos observar como que a história vai se desenvolvendo e vamos analisar a mão de Deus aqui neste texto. Embora não haja menção de Deus no texto, o texto não menciona Deus, mas a mão dele está presente em todo lugar. Assim como o livro de Esther, no Antigo Testamento, não menciona o nome de Deus, mas a mão de Deus, de uma forma tremenda, emocionante, de uma forma arrepiante, está presente ali, naquele livro do Antigo Testamento. Vamos ver então como que a história prossegue, como este tempo tão intenso na história do apóstolo Paulo continua. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre um plano baseado em mentira. Versículos 12 a 15. Um plano baseado em mentira. No versículo 12,
E antes de entrarmos aqui no versículo 12, irmãos, deixa eu só localizar mais um pouco os irmãos. Eu falei sobre a injustiça presente onde deveria haver justiça e falei sobre o conforto encorajador. O conforto está no versículo 11, onde o texto nos fala que o próprio Senhor Jesus, mais uma vez, se manifestou ao apóstolo Paulo à noite, depois de uma situação difícil, onde possivelmente o apóstolo estava entristecido, desanimado, vendo suas forças minadas, o Senhor Jesus se manifesta ao apóstolo, coloca-se ao lado dele e diz: coragem. Do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Coragem, foi o que o Senhor disse para Paulo. O dia então amanheceu. Eu creio que o apóstolo, renovado por esta palavra do próprio Deus encorajadora, um conforto encorajador, ele passou a noite, ele amanheceu, e nós chegamos então no versículo 12, agora fica mais fácil para a gente entrar no versículo 12, e o texto diz: quando amanheceu, após esse encontro maravilhoso, os judeus se reuniram e sob anátema, maldição, levantada, ou maldição, que foi chamada por eles mesmos, contra eles mesmos, juraram que não haviam de comer, nem beber, enquanto não matassem Paulo. Amanheceu o dia, Paulo teve um encontro maravilhoso com o seu Senhor, que renovou suas forças, mas os judeus assumiram ali um pacto entre eles, e eles disseram: nós vamos matar esse homem. Acabou, não vai dar mais, ele não vai continuar vivo. Vamos colocar um fim na história deste homem. E eles ali colocaram a vida em xeque. Nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto nós não matarmos este homem. Era urgente, antes de comerem ou beberem, eles deveriam matar Paulo. Foi assim que eles se comprometeram, foi este o pacto que eles fizeram, agindo movidos por maus sentimentos, por raiva, por inveja, por ressentimento, eles fizeram este acordo entre si. Continuando o texto, no versículo 13, eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Então era um número expressivo. E esse número para os judeus era um número que dizia muito, 40. E o texto coloca, olha, eram mais de 40 aqueles que entraram nessa conspirata. E prosseguindo o texto, nós lemos: estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram. E principais sacerdotes, anciãos, certamente entre eles havia membros do Sinédrio. Entre eles, certamente já havia membros do Supremo Tribunal dos Judeus. E eles foram ter com os principais sacerdotes, com os anciãos, e disseram: juramos, sob pena de morte, ou sob pena de anátema, de maldição imprecada sobre nós mesmos, que nós não vamos comer nada, enquanto não matarmos Paulo. E ao dizer isso para aqueles principais sacerdotes e anciãos, eles estavam como que dizendo: olha, a vontade que vocês têm é a mesma, vocês querem a morte dele. Então nós estamos tomando a iniciativa, nós juramos, imprecamos maldição sobre nós mesmos, nós não vamos comer nada, enquanto não matarmos este homem. Agora, pois, nós pedimos então a ajuda de vocês.
Vocês têm o mesmo sentimento, o mesmo desejo que nós. Então, agora nós queremos a ajuda de vocês. Notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio. Nós queremos que vocês, que são os representantes do poder, notifiquem Cláudio Lísias, o comandante do regimento, e que vocês também tornem conhecido isso de todo o sinédrio, pedindo que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. Vocês devem pedir que Paulo venha, ser apresentado, porque vocês querem fazer perguntas, investigação, entender mais o que é que está se passando. E quando ele for enviado, nós estaremos de tocaia. Nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Nas ruas estreitas de Jerusalém, ocupadas por muitas pessoas, aquele tumulto do transporte do prisioneiro, e eles estariam ali na armadilha. E quando ele estivesse no caminho, eles se levantariam e matariam Paulo. A traição. Um plano baseado em mentira. Mentira de mais de 40 judeus, em acordo com os principais sacerdotes e os anciãos do povo judeu. E a continuação do texto vai nos mostrar que o sinédrio, sim, anuiu a esse conselho, o sinédrio estava presente, conforme vimos no último sermão, onde deveria haver justiça, injustiça reinava. Um plano baseado em mentira. É esse o plano. Mintam, criem um motivo falso para que ele seja trazido até vocês. No caminho, ele será morto. Mas eles não contavam com um elemento surpresa. É o segundo ponto, um elemento surpresa. Versículos 16 a 25. E aqui eu quero destacar a grandeza maravilhosa da providência divina. O Deus que controla todas as coisas. Versículo de número 16 diz uma forte sentença adversativa, introduzida pela conjunção mas, o filho da irmã de Paulo, sobrinho de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Lucas é sucinto, irmãos, na narrativa. Ele coloca os argumentos, ele coloca as informações, melhor dizendo, sem entrar em muitos detalhes. E nós ficamos perguntando, como John Stott, gostaríamos muito de saber mais informações sobre como que se deu isso. Sobre esse sobrinho de Paulo, sobre essa irmã de Paulo. Nós não os conhecemos. A Bíblia não fala mais. Certo é que havia já nessa época familiares de Paulo convertido. Na verdade, antes da conversão de Paulo, havia parentes de Paulo que já eram do Senhor. Paulo fala em Romanos, quando ele escreve sua carta aos Romanos, olha, saúdem os meus familiares, meus parentes que estavam no Senhor antes de mim. Ele dá esse tipo de saudação em Romanos. Havia familiares de Paulo que eram convertidos. Será que esses aqui eram convertidos? Ou não? Nós não sabemos. O fato é que era um sobrinho de Paulo. Irmãos, o que eu quero ressaltar aqui, o que a Bíblia está mostrando para a gente é o seguinte: não vale contra Deus, contra os planos de Deus, propósitos não prosperam, não vão adiante. Ainda que a pessoa coloque a sua alma naquilo, venda a alma para o diabo, ainda que a pessoa se esforce, eu não vou comer enquanto não fizer, contra os propósitos de Deus,
pactos humanos não prosperam, não vão adiante. Deus colocou ali um garoto. A continuação do texto vai nos dar a ideia de que era uma pessoa nova, um rapaz jovem. Um sobrinho de Paulo ouviu acerca da conspirata e avisou a Paulo. Deus também fez as coisas de modo que aquele jovem pudesse ter acesso a Paulo, lá na fortaleza, preso. Lucas não fala como, mas o fato é que ele chegou lá, ele teve acesso a Paulo, ele visitou Paulo na fortaleza e avisou aquilo que estava acontecendo. E nós prosseguimos no versículo de número 17. Então, este quem? Paulo, chamando um dos centuriões que estavam arregimentados ali, naquele momento de festa, chamou um dos centuriões, um comandante de 100, um líder de 100, e disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Leva este rapaz a Cláudio Lísias. Leva este rapaz ao chefe, ao comandante. Ele tem algo a dizer. Versículos 18 a 20. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante. Irmãos, vejam a forma humana. É daqui que comentaristas tiram a ideia de que era um rapaz muito jovem, quem sabe quase uma criança. O comandante o toma pela mão, talvez percebendo que ele estava ali meio temeroso, meio apavorado com toda aquela situação, mas não se furtou do dever de ir e dizer o que é que estava acontecendo. Ele estava sendo usado por Deus, assim como Davi foi usado para derrubar Golias, e foi zombado, criticado pelo gigante herói de guerra. Estava aquele garoto ali. O comandante o toma pela mão, como um pai faz com um filho. O coloca à parte. E eu creio que com muita serenidade, pergunta para aquele rapaz, para aquele garoto, para aquele jovem: que tens a comunicar-me? Então, no versículo 20, o texto diz que ele fala da conspirata. Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. E aqui então ele começa a falar sobre aquilo que estava acontecendo. Versículo 21. Tu, pois, não te deixes persuadir. É um plano baseado em mentira. Porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, sob maldição, imprecada contra eles mesmos, por eles mesmos, de não comer, nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Irmãos, aquele jovem, então, aquele rapazote ali, ele transmite, ele fala, ele dá o recado, e diante desse recado, uma atitude é tomada. Eu gostaria de levantar uma interrogação aqui com os irmãos. O texto também não deixa claro. Quando aquele rapaz diz: eles estão prontos, esperando o cumprimento da tua promessa. Será que os enviados já haviam chegado lá e Cláudio Lísias já havia feito a promessa?
Ou será que era uma promessa por fazer? Promessa já feita? E ele já estava para cumprir? Ou promessa a ser feita ainda? Não fica muito claro aqui. Não fica muito claro, mas ele diz, eles estão esperando a tua promessa. Continuando. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Foi prudente, foi cauteloso, tanto para a proteção de Paulo, quanto para a proteção daquele rapaz. Era um homem admirável este comandante, não perfeito, daqui a pouco vamos ver, não era perfeito, mas um homem admirável, honesto, prudente, cauteloso. O rapaz então foi despedido. Vamos para a continuação do texto, a partir do versículo 23, continuando. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, a hora terceira da noite para os judeus, às 9 horas, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. O número aqui pode ser entendido de duas formas. 200 soldados, entre eles 70 de cavalaria, e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Então 400. 200 soldados, entre eles 70 de cavalaria e 200 lanceiros. 400. Alguns entendem assim, alguns entendem de outra forma. 200 soldados, mais 70 de cavalaria, mais 200 lanceiros, 470. Se fosse 400, 470, o fato é que era muita gente envolvida, quase que metade da corporação ali, dos 1000, debaixo do comando de Cláudio Lísias. 400 ou 470, mas eles precisavam cumprir isso. Deus queria, na sua providência, que Paulo, seu apóstolo de Jesus, estivesse em segurança. E era para ser levado até Cesareia, capital da província romana da Judéia. Distava ali em torno de 70 quilômetros, um pouco mais, de Jerusalém. E todo este preparativo foi feito para que Paulo fosse transportado em segurança. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador da província romana da Judéia, lá na capital Cesareia, Félix. O novo nome entra no livro de Atos dos Apóstolos. Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Houve um elemento surpresa. Houve um plano baseado em mentira, mas eles não contavam com este elemento surpresa. Irmãos, quando Deus tem um propósito, nenhuma ação contrária prosperará. Quando Deus tem um propósito, o seu propósito se cumpre. Ele já havia dito para Paulo que Paulo haveria de testemunhar a respeito dele em Roma, assim como havia testemunhado em Jerusalém. E aquilo que Deus havia falado iria se concretizar. Eu quero prosseguir, ressaltando uma carta meio verdadeira, meio mentirosa. Uma carta meio verdadeira, meio falsa. A carta que Cláudio Lísias enviou a Félix. Aí a gente vê aqui que Cláudio Lísias tinha pontos positivos muito fortes de caráter, mas não era um homem perfeito. E na carta, então, nós lemos, a partir do versículo 26 até o versículo 30, Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Ele começa a sua carta.
Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Foi isso mesmo que aconteceu, gente? Não foi assim que aconteceu, não. Na verdade, Paulo estava realmente correndo risco ali. E Cláudio Lísias chegou para resolver aquele problema ali, aquela briga, aquela agitação pública ali entre os judeus. Só que Cláudio Lísias achou que Paulo era o egípcio, líder de 4.000 sicários, vocês se lembram disso? Que estava foragido. Ele não livrou Paulo por saber que Paulo era cidadão romano, mas por achar que era um fugitivo e ele teria ali um trunfo nas mãos. Olha, vou pegar esse foragido aqui. Vou pegar esse procurado pela justiça. Tanto é, gente, que depois disso, Cláudio Lísias o levou para a fortaleza e queria interrogá-lo debaixo de açoites, não era? Não foi assim que aconteceu? Mandou amarrá-lo e iria interrogá-lo sob tortura, para ver se ele soltava informações. E foi lá que ele então tomou conhecimento que Paulo era cidadão romano. Você está louco? O que você vai fazer com este homem? Ele é romano. E Cláudio Lísias então foi lá, olha, você é romano? A mim me custou grande soma de dinheiro. Então a carta, irmãos, Cláudio Lísias quis assim se promover um pouco mais do que precisava, do que era necessário, do que era verdadeiro. Não foi assim que aconteceu. O livrei por saber que ele era romano? Não foi por isso. Ele foi saber depois. Ele queria açoitar Paulo. Foi aí que ele soube que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo porque o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Está certo, ok. Isso ele fez depois de ver que não daria para extrair informações sobre tortura. Vamos continuar aqui a leitura da carta. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, sim. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora. Correto, foi isso que aconteceu. Intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Saúde. Termina a carta. Uma carta meio verdadeira, meio mentirosa. Meio verdadeira, meio falsa. Não precisava. Não precisava de Cláudio Lísias se colocar assim. Mas a gente percebe que mesmo os melhores homens são falhos. E a gente vê uma praga terrível, que faz tanto mal à humanidade. A mentira. Ah, irmãos, como a mentira é terrível. Como a mentira é terrível. Homens honestos, que têm caráter, mentem também. Ali os 40 mentiram. Os principais sacerdotes, os anciãos, mentiram. O sinédrio anuiu a mentira. Que desgraça é a mentira. Quanto mal a mentira tem causado na história da humanidade. Meu irmão, não flerte com a mentira. Não flerte com a mentira. O diabo é homicida, é pai da mentira, foi mentiroso desde o começo. O diabo é mentiroso. Mentirosos são filhos do diabo. Como a mentira estraga vidas, destrói reputações, destrói famílias. Como a mentira faz mal.
E eu quero chegar ao final do texto, versículos 31 a 35. Preso, em paz e segurança. Preso, em paz e segurança. Escoltado por 400 ou 470 homens, Paulo foi. Os soldados, pois, conforme versículo 31, lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. E ali eles pernoitaram. Um lugar que já era mais seguro, estavam fora daquela panela de pressão que era Jerusalém, aquele lugar onde havia pessoas tão fanáticas, homens tão rebeldes. E eles chegaram até este lugar, ali pernoitaram. Versículo 32, no dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele. Então, apenas 70, os de cavalaria. Os outros 330 ou os outros 400 voltaram. E Paulo foi com a cavalaria, com os 70, até o final da trajetória, até chegar na cidade de Cesareia. Versículo 33, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. A carta foi entregue ao governador e ali lhe apresentaram Paulo. Será que a carta foi lida em voz alta? Será que Paulo tomou conhecimento da carta e foi daqui que Lucas teve acesso ao conteúdo? Será que posteriormente, em algum momento de interrogatório, nós veremos alguns em seguida, será que em algum outro momento a carta foi lida? O fato é que Lucas tomou conhecimento da carta. Lucas tomou conhecimento, aqui ele reduz a carta a termo, ele coloca a carta no papel. Bom, vamos continuar. Versículos que seguem, versículos finais. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. O governador, cauteloso, quis saber se ele era da jurisdição dele. Quis saber se ele tinha autoridade para julgar Paulo. Você é de que província? E ficou sabendo que Paulo era da Cilícia. E quando soube que era da Cilícia, viu que era da sua jurisdição, e disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Ali Paulo foi para o pretório de Herodes, ele foi detido ali, possivelmente uma detenção muito tranquila, numa prisão confortável, onde ele esteve pelo menos pelos próximos 2 anos. Imagine, nós estamos começando um ano novo, né? 1º de janeiro de 2023. Imagine ficar 2023, 2024 dentro de uma prisão. Quem está preso não vê a hora de uma liberdade, não vê a hora de ser livre. Ali começaria um tempo de 2 anos de prisão para Paulo, em Cesareia. Sem ser torturado, sem ser maltratado, quem sabe até com muita humanidade, um lugar confortável, segundo comentaristas, mas ele ficaria 2 anos, pelo menos, preso em Cesareia. Mas a forma como Deus estava conduzindo tudo, deu a Paulo a condição de enfrentar com contentamento, com paz e segurança esse tempo. Ele estava tranquilo. Havia injustiça, mas havia conforto e encorajador.
seu senhor havia aparecido para ele e dito para ele: tranquilo, Paulo, tranquilo, calma, fique em paz, coragem, vai dar tudo certo. Diante da conspirata, um elemento surpresa aparece que mostra a grandeza da revelação, da providência de Deus, assim como aconteceu lá no livro de Esther, que me encanta profundamente. Quando Esther prepara um banquete e chama Amã, juntamente com Assuero, e ali a gente vê como que Deus age. Ela não tem coragem no primeiro dia, convida para um segundo banquete, e na noite anterior ao segundo banquete, o rei tem um sonho, aliás, não consegue dormir, e por não conseguir dormir, fica inquieto e vai fazer um passatempo ali à noite. Já que eu não estou conseguindo dormir, eu vou fazer alguma coisa. E vai folhear a história do reino. E quando folheia a história do reino, ele toma conhecimento do judeu Mordecai. Irmãos, e a gente vê a providência de Deus agindo de uma forma tão maravilhosa. E ali então, no segundo banquete, ou no segundo dia, já estava tudo preparado para que a vontade de Deus fosse manifestada, Mordecai fosse honrado, Amã fosse morto, o povo judeu reagisse, a providência de Deus de uma forma tremenda. E Paulo aqui também confortado ao ver a providência de Deus. Os homens se levantam, os homens conspiram, o Altíssimo ri dos céus e os confunde. Se eles foram fiéis ao pacto, eles morreram de fome, ou receberam a maldição imprecada sobre eles, porque matar Paulo eles não mataram, a providência não deixou. Se foram firmes no propósito, morreram de fome. Nós não vamos comer enquanto não matar, morreram de fome. Ou falaram que venha sobre nós a maldição então, porque nós vamos comer. A providência de Deus estava conduzindo tudo. Irmãos, eu quero ressaltar alguns pontos que já foram ditos, quero frisar para a gente finalizar esta palavra: paz e segurança, um plano baseado em mentira, mas houve um elemento surpresa. Uma carta meio verdadeira, meio mentirosa, só mostra que os homens, ainda que tenham caráter, não são perfeitos. Aqui era um ímpio, não era perfeito, era um bom homem, mas precisava de fazer o que fez. Preso em paz e segurança. Mais uma vez quero ressaltar que sempre houve, sempre haverá mentira. No Éden, o tentador usou de mentira, usou de sofisma, usou de sagacidade no falar para enganar Eva. É claro que ela não precisava ser enganada se não quisesse. Ela poderia confiar mais no seu Deus do que nas palavras do tentador, mas houve ali já o uso de argumentos sutis, sempre houve. Ele foi homicida desde o começo, é mentiroso, pai da mentira, sempre haverá mentira. Judeus, Sinédrio, o próprio Cláudio Lísias, um dos pecados mais antigos e mais sujos. Tenhamos cuidado para não fazer uso dessa prática vil. Tenhamos cuidado para não sermos mentirosos. Uma segunda aplicação que eu quero ressaltar: nem mesmo os planos humanos mais cuidadosos e astutos podem ser bem-sucedidos quando Deus se opõe a eles. Nem mesmo os planos humanos mais cuidadosos e astutos podem ser bem-sucedidos quando Deus se opõe a eles. Faraó, quando se arrependeu de ter deixado o povo sair do Egito, ele mandou buscar o seu arsenal, seus carros, seus cavaleiros. Ele mesmo foi. E diz o texto que houve um pavor ali,
Porque à noite Deus se colocou entre o povo de Israel e Faraó. Para o povo de Israel, Deus era luz, para Faraó era escuridão. E as rodas dos carros começaram a emperrar, as coisas começaram a dar errado. Não adianta se levantar contra Deus, não adianta. É propósito suicida. Nem mesmo os planos humanos mais cuidadosos e astutos podem ser bem-sucedidos quando Deus se opõe a eles. Conspiratas não prosperam contra Deus. Toda arma forjada contra Deus não prosperará. Deus preserva os seus servos de modos inesperados, às vezes usando rapazes, garotos, crianças. Deus usa o que Ele quiser usar, mas Ele usa e os propósitos dEle prevalecem. De acordo com sua perfeita vontade, o mal não frustra os planos de Deus. Jamais, jamais. Estava tudo, em todo o tempo, debaixo do controle divino. Tudo, em todo o tempo. Na providência divina, o sobrinho de Paulo estava no lugar certo, na hora certa, e pôde fazer o certo, aquilo que Deus queria que ele fizesse. Voltei para o carro, sem saber o que fazer. No carro, a Carla me perguntou o que faríamos. Disse que não sabia. Não demorou muito, um caminhoneiro parou, disse que era perigoso ficar ali onde nós estávamos. Amarrou uma corda em nosso carro, prendeu-nos ao caminhão e nos conduziu até Mariana. E se despediu, foi embora. Nunca mais o vi. Oro por ele de vez em quando. Preparando essa mensagem, eu me lembrei dele. Senti paz e segurança de que Deus continuaria cuidando de tudo como de fato fez. Daqui a pouco, lá em Mariana, o Léo passou e nós nos encontramos. O Léo também foi usado por Deus para nos ajudar nesse socorro. Creio ter sido esse o sentimento que prevaleceu no coração de Paulo, agora preso em Cesareia. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor, obrigado porque, confiando no Senhor, podemos usufruir paz e segurança. Ainda que as circunstâncias não sejam ideais. Confiando no Senhor, podemos, ó Pai, escapar das flechas agudas da mentira, de pessoas que tramam falsidade. Não por esperteza própria, não por sermos perspicazes a ponto de jamais sermos enganados, mas porque o Senhor desfaz o engano. Os elementos surpresa, muitas vezes aos nossos olhos, ó Pai, quando aparecem e nos mostram como que as coisas se resolveram de uma forma que jamais pensaríamos se resolveriam. Os elementos surpresa para nós não são para o Senhor. Nada foge ao controle do Senhor. O Senhor usa o que o Senhor quiser, quando quiser, como quiser.
O Senhor é Deus. Ajuda-nos a descansar, Pai, nessa verdade. O Senhor é Deus. Para o povo de Israel que saía do Egito, o Senhor foi luz. Para os inimigos, o Senhor foi escuridão. O Senhor é Deus que tudo pode, e nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Que descansemos nessa verdade e usufruamos paz e segurança, Deus. Senhor, que não haja em nós mentira. Ó Deus, como a mentira é perniciosa, como a mentira desagrada ao Senhor. Foi o Senhor quem disse, o Senhor Jesus Cristo quem disse, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ó Deus, que não hajamos como o diabo, que não nos coloquemos como filhos do diabo, Senhor. Que haja em nós verdade, honestidade, que sejamos pessoas de uma só palavra, e que entendamos que não precisamos, ó Deus, às vezes, mudar um pouco, fazer algum tipo de arranjo, quem sabe, para nos promover. Não, Deus, o Senhor é o Senhor que está no controle de tudo, e o que o Senhor tem para nós acontecerá. Que descansemos na sua providência, Pai. Livra-nos da mentira, livra-nos do engano, e obrigado porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Que bênção entrar, ó Deus, mais um ano, entendendo que seremos cuidados pelo Senhor. O Senhor fará o que for preciso, na hora certa, do jeito certo. Podemos usufruir paz e segurança. O Senhor, que é o nosso Deus, de verdade, é Deus. Obrigado, Pai. Ouve a nossa oração, que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.